Ivanildo, quando eu olhei para as mãos, que ele estava assim com as mãos, com certeza que as palmas da mão ficam para trás. Só que ele estava bem direitinho. Aí eu fiquei com medo. Chegou medo. Na pequena localidade de Pedra de Fogo, no município de Mucambo, região norte do Ceará, vive o senhor José Venâncio, um homem simples de fala calma, mas cujas memórias guardam histórias que desafiam a razão. O céu estava claro, mas de repente, uma luz forte surgiu, como se fosse uma estrela, só que muito perto. Ela não era como as luzes dos carros ou de lampião, era diferente, quase como uma coisa viva, e parecia que estava me seguindo. Estava nos contando que ele passou, digamos que um sufoco, um medo muito grande, na subida da Serra da Ibiapaba. Se eu senti, até hoje eu tenho um trauma. Sim. Nesse cheiro. Você sentiu um cheiro estranho? Era. Não tem aquelas bolinhas pequenininhas que a gente bota em guarda-roupa ou em mala, né? Naftalinas. Começou a misturar aquele cheiro com alho pisado, né? Mas era uma coisa terrível, insuportavelmente. Você sabe que em todas as lareiras tem que ter um descampinado, uma volta, que tem um acesso para o camarada enxergar, visualizar o sertão. É verdade. Tem que ter em toda a ladeira. E chama-se mirante. Mirante. Uma figura de branco. Uma figura não era branco. O uniforme dele estava um uniforme marrom. Mas aí quando eu parei ali, eu fiquei numa distância de 1,5 m. Só que o fedor era insuportavelmente. E eu senti que as minhas forças estavam se acabando. A lua estava iniciando. Ela saiu já tarde, mas já dava para ver o claro dela. Mesmo que não dava para enxergar, que ela estava meio... Aí eu enxerguei. Uniforme marrom. Bem marrom. Quase vinho. Dá para ver o rosto? Nada, cara, nada. O rosto ele estava olhando como é que fosse acompanhando a serra. Enquanto aí, Ivanildo, eu achava que era uma pessoa. Eu só estava estranhando o cheiro. Sim. Aí, e com um negocinho na cabeça. Moda assim, de um lenço, assim, uma touquinha na cabeça. Do mesmo cor que estava os trajos, estava aquele negocinho na cabeça. Comprido. Ele dava mais ou menos de 2 metros a 2,10 metros. Muito grande. Aí eu fiquei ali, olhando ali, bem ali. Aí eu digo, agora eu estranhei primeiramente a grossura, que era fino. Era fino. A altura era fino. Aqueles bracinhos bem fininhos. Não falou nada. Nada. Aí eu ainda tive é por isso que eu digo que o homem que enfrentou uma visão. Aí eu ajeitei aqui o saco aqui para olhar o rosto, né? Só que quando eu me virei aqui, me posicionei para ver o rosto, ele virou o rosto para dentro do abismo. Eu digo, tudo bem. Você não tinha medo mesmo, não? Não tinha. Mas você já sentiu uma moleza nas pernas, você descreveu aí, sentiu alguma coisa já não normal? Eu estava sentindo que a minha força estava acabando. Enquanto aí, tudo bem. Ele ficou quietinho. O movimento que ele fez foi só a cabeça. Que eu estava olhando, acompanhando a serra. O tamanho da serra. Sei. Mas quando eu procurei, aí ele virou o rosto para o lado do abismo. Não deixou. Pronto, foi só o movimento que ele fez. Agora tudo bem. Um cordão na cintura, aí o cinto dele encostava no chão, vinha alvinho cheio de nó assim. Nó grande. E tá embaixo. Aí, bom, eu digo, rapaz, esse negócio aqui, e aquele cheiro me matando, aquele negócio acabando. Aí eu digo, aí foi onde me chegou o medo, foi que aí eu lembrei, tocou em meu coração de dizer assim, olha para as mãos dele. Olha só. Ivanildo, quando eu olhei para as mãos, que ele estava assim com as mãos, com certeza que as palmas da mão ficam para trás. Só que ele estava bem direitinho, aí eu fiquei com medo. Chegou medo. Chegou medo que se fosse para 10 homens, mesmo com coragem, ia ficar. Você não sabe quando cria o galo, fica com os porão velho que enrola para cima? Sei, fica um rego de grande, né? Bem aqueles, né, bem grandão. Tem uns que é assim, bem dourado, o esporão. Pois era daquela forma
encostando assim, estava assim, encostava aqui lá em cima, os 2 dedos do meio. Esses dois aqui, esses 2 dedos. Os outros eram compridos sim, mas esses 2 dedos, e o dedão, não vou dizer uma coisa, encostava assim, os agarros bem dourada. Eu conversei comigo no meu coração, digo, misericórdia, que negócio é esse? Aí, tornei de a vontade de olhar para os pés. Do jeito que era, aquelas agarras nas mãos, era no pé também. Estava descalço e eu enxerguei. A roupa o uniforme dava bem no cotovelo dele. Até hoje você não sabe do que se trata, o que era aquilo. Aí foi onde me chegou o medo. Quando eu ia para os pés, aquele negócio fazia aquelas curvinhas assim para cima. O chão limpo, não tinha um farelo de mato. E nem de folha, só o barro mesmo. Aí chegou o medo. Aí eu não senti mais. Não me senti mais. Aí eu só me lembro que eu virava para pegar o sentido da ladeira. Aí o que eu sentia, que quando eu pisava no chão, eu sentia que a terra baixar. Era o medo, né? O medo. O medo, e ainda tinha uma distância, muitos quilômetros, onde eu chegar em casa. Aí eu bebia água e a água não matava a sede. Não tinha gosto a água. Eu bebia, a água disse, eu sentia assim, mas não tinha gosto. Eu tinha que parar com isso. Ele ficou tudo truvo, a visão ficou muito... Ficou ruim a visão. E eu lembrava que tinha muito chão para eu andar. Muitos quilômetros. Aí nesse tempo, toda a vida eu fumei cigarro. Peguei o maço de cigarro do bolso. Fui tentar acender o cigarro, mas o cigarro não aceitou o fogo. Rapaz, que coisa. Isso você já tinha saído do local onde você tinha tido a visão, né? Você já tinha saído do local onde você tinha tido a visão, né? Já tinha descido a ladeira. De onde ele estava, tinha descido, estava embaixo. Já estava no pé da ladeira, onde tem um riacho. Tinha descido. Mas nada estava mais... Aí eu saí babatando. Não saí, eu não sentia que vinha andando. Você também não trocou uma palavra, você não falou nada? Nada, nem eu e nem ele. O resto que ele fez, só eu procurar de ver o rosto dele. E ele virou de lado? Virou de lado. Não aceitou. Aí... Depois dessa visão, seu Zé, você ainda continua a andar nas noites, nas madrugadas? Parei muito. Parei muito. É louco, né, homem? O medo que você passou, se continuasse, né? Era muita loucura. Que os filhos e filhas, quando mãe e pai falar, procura obedecer.